Essa resenha vai ser esquisita. O nome do perfume já tá aqui no título. Tem a thumbnail. É o primeiro, tá? Que eu tô resenhando desta casa. Mas tá aqui, uma amostra oficial. Tem outros dois que eu vou comentar no decorrer do vídeo. Mas, gente, pensa no perfume com uma proposta estranha, com uma pirâmide olfativa bizarra, mas com um cheiro bom. É basicamente isso que nós veremos ao decorrer deste vídeo com Mango Macumba, da casa italiana Spiritica. Pessoal, tudo bem com vocês? Fala sério. O canal tá top. Só perfume legal. Tirando as pessoas que quiseram a minha cabeça, pediram a minha cabeça no penúltimo vídeo. Mas o que importa é ser sincero. Sempre. Pessoal, lembrando que aqui na descrição, tá? Tem tudo que vocês precisam. Frascos de nicho, decante. Tudo. Tem tudo, tá? Grupos para vocês venderem seus perfumes de nicho. Vocês querem desapegar. Tem tudo lá. Amostrinha oficial da casa Spiritica, Mango Macumba, tá? E peço para vocês, gentilmente, se inscrevam no canal, tá? Isso daí não custa nada para vocês e me ajuda bastante. Tá aqui. Deixa eu ver o borrifador. Onde que tá? Aqui, ó. Gente, é o seguinte. Esse perfume ele foi lançado no ano de 2024. Ele faz parte da Oscurata Collection, tá? É uma casa italiana. O perfumista é a Daniele Ceroni, tá? E o proprietário da casa é a Daniele, também, Marutori Caputo. Antes de mais nada, esse nome é do perfume. Não estou fazendo apologia a nenhuma religião, tá? Porém, aqui na descrição vai ter um vídeo bem interessante, curioso, ao mesmo tempo bizarro, da inspiração olfativa desse perfume. Então, não comentarei aqui a inspiração dele, mas peço para vocês que deem uma olhada aqui depois dessa resenha. Vale a pena conferir, e aí vocês vão entender por que eu falo que é estranho, depois vocês voltam aqui nos comentários, tá? Eu já testei esse perfume, faz um tempinho que ele tá aqui comigo, mas vou borrifar de novo. Essa amostra aqui, creio que seja de 3 ml, de 2 ml. É uma casa que trabalha na concentração extrato, tá? Os seus frascos são frascos de 50 ml com 35% de óleo. É muita coisa. Pensa o seguinte, eles têm apenas 15% de álcool e o restante é óleo. Imaginem, tá? O desempenho. Então, não se assustem quando eu falar do desempenho. É um cheiro maravilhoso. É um cheiro maravilhoso na sua abertura. Tá? Ele tem como foco a manga, só que ele também tem mamão e o abacaxi ou ananás. Tá? Ele tem mais notas na sua abertura. Vou estar comentando sobre elas, só que, perdão, essas 3 notas são evidentes, fáceis de agradar e viciante. Muito viciante. Chega a ficar macio esse perfume. Não deveria, mas ele chega a ficar macio. Pessoal, notas de topo: manga, abacaxi, mamão, hortelã, lima e notas ozônicas. As notas ozônicas, tá? Que deixa esse aspecto macio. Eles falam que são notas de ar, tá? É um aspecto sintético, óbvio.
mas com essa abertura bastante frutada, muito frutada. Para quem gosta de perfume frutado, isso aqui é um prato cheio, muito bem servido, até demais, tá? Uma qualidade absurda, tem muita qualidade aqui. Por mais que algumas notas no decorrer aqui são sintéticas, tem sim muita qualidade. Porém, tem algumas notas que ainda bem eu não sinto, tá? Ainda bem que eu não sinto. Peço para vocês, quem conhece algum outro perfume da Casa Espiritica, tá? Lembrando que eu tenho aqui o Suscepto. Esse aqui até que é normalzinho, tá? Esse é normalzinho. Esse aqui é bizarro. Esse aqui é. Quando eu for gravar a resenha dele, dá pra comparar com um dos piores perfumes que eu já senti, que é o Leonarda, tá? Lembrando que não é um perfume ruim, é um perfume que não me agrada, tá? Lembre-se, não existe perfume ruim. Dando sequência aqui, nas notas de coração, ele tem goiaba, tá? Ele tem mais frutas, ele tem manga novamente, ele tem mamão novamente, ele tem tiaré, que é uma flor branca, de certo modo é comportado. E aqui tem duas notas que eu acho. Não, ou melhor, que eu não acho não, é que eu não entendo porque tá aqui. Que é a nota de sangue e a nota de ferro. Para reforçar essa nota de sangue. Pessoal, eu, sendo sincero com vocês, não conheço, tá? Não conheço, eu não sinto essa nota de sangue, tá? Esse acorde ferroso, metálico, eu não sinto aqui, ainda bem, tá? Meu nariz jogou pro meu lado dessa vez. Só que na sua base, ele tem uma nota que eu particularmente não gosto devido às suas composições gourmand, mas aqui tá, dá para tolerar, que é a nota de leite, tá? Ele tem essa base leitosa, tá? Fica assim. Na sua composição ainda, que é também estranha, tá? Ele tem notas animalescas, ele tem tabaco, ele tem ébano. O ébano praticamente é como se fosse um pedaço de madeira queimado, tá? É forte, amargo, é escuro, tá? O que faz sentido este perfume aqui fazer parte da Oscurata Collection, tá? E soube eu que lançaram mais um, tá? Eu soube que lançaram outro perfume dessa coleção que aparentemente está muito boa, tá? Baseando só por esse Mango Macumba. Ainda nas suas notas de base, ele tem solo, sim, gente, solo, terra e almíscar branco para melhorar o seu desempenho. Também dá uma maciez nesse perfume. É, sem dúvidas, um dos perfumes mais estranhos que eu já pude conhecer. Porém, é um dos perfumes estranhos que eu mais gostei, se não o que eu mais gostei. Vai virar frasco? Provavelmente sim, tá? E tem um detalhe muito legal, que é os frascos dessa casa. À noite, eles, como se fosse o neon, eles brilham o nome do perfume. Às vezes pode ser bem perturbador, mas é legal. É um a mais, é um frasco quadradinho, pequeno, a tampa tá bem prismática, retangular, bem bonitinho. Tá? É um perfume que, pelo preço, pelo que entrega, vale a pena. Tá? Não é um preço tão acessível, mas eu tenho certeza que no primeiro momento que se você, né, tiver a oportunidade de conhecer, ou se você que tem esse perfume borrifar, você vai lembrar guloseimas. Sabe aquele saquinho surpresa quando você vai no aniversário de criança e tem? Alguns colocam marshmallow, fine, bala, pirulito, essas coisas. É basicamente isso, tá? Devido a essa abertura muito frutada e esse acorde de leite, que por mais que seja uma nota de base, ele tá assim o tempo inteiro no perfume. Ele é perceptível. Eu não entendo, não entendo como que a nota de leite se comporta na perfumaria. Tá? Eu preciso de me aprofundar um pouquinho nisso. Mas ela tá desde a sua abertura. Estranho, mas ao mesmo tempo deixa o perfume mais fácil. Claro, se não tivesse essa nota de leite, o perfume seria fácil? Com certeza.
tá? Desde que a nota de sangue, solo e ferro não se destacasse tanto, tá? É algo interessante que na sua secagem, na hora que ele começa a secar, quando eu tive a oportunidade de testá-lo, ele foi ficando areoso, tá? Como sim, tá? Se fosse notas de areia, como quando você está numa praia e vem aquele cheiro da areia que tá, quando está muito quente, tá? É algo bem específico, mas é bem diferente, tá? É uma explosão tropical, uma abertura gostosa. Aí vem para essa manga de novo e a goiaba no seu coração, que deixa esse perfume doce para o frutado, tá? Não doce sintético. E é muito agradável. Com toda essa composição que eu falei, é um perfume muito agradável, muito agradável. Agora vamos entrar na versatilidade, que tem uma versatilidade até que grande, não tão na parte de um dia tão quente assim, mas até os seus 27 graus, creio que dá para vestir. Ele é compartilhável. Uma mulher consegue vestir esse perfume tranquilamente. Tranquilamente, assim, sossegado, tá? Tem então um comentário que eu deixei aqui que eu achei engraçado. O pessoal fala que é uma goma, né? Uma guloseima, uma goma tropical com um toque arejado, né? De notas ozônicas, um toque fresco, tá? É basicamente isso que o Mango Macumba é. É diferente da sua proposta. Que vocês, eu tenho certeza que vocês irão pausar o vídeo ou irão assistir até o final, depois vão ver o link que eu deixei aqui na descrição da proposta, da inspiração olfativa. É no Brasil, tá? Mostra a bandeira brasileira. Dá sim para entender que é o estado da Bahia, tá? Dá sim para entender devido à cultura, os locais, os lugares. E que eu quero que vocês voltem aqui e comentem o que vocês acharam do vídeo e o que vocês esperavam ao ver aquele vídeo em relação às notas desse perfume. Porque de verdade, pessoal, é muito difícil assemelhar os dois. Parece que é a proposta de um perfume e eles entregaram completamente outro. Totalmente assim, tá? Já dando um spoiler. Um spoiler. Leonarda. Esse perfume tem nota de soda. É o spoiler. Voltando agora para ocasiões, tá? Gente, é um perfume que, assim, eu não indicaria ele à noite. Porque não é um perfume sério. É um perfume mais risonho, feliz, alegre. De novo, não faz sentido fazer parte da Oscurata Collection, mas ainda assim veste bem, agrada fácil, o seu desempenho, tá? É muito satisfatório, tá? Ele vai fixar umas 9 horas até mais, tá? Uma borrifada que eu deixei aqui, que minha pele já estava hidratada, mas ele exala bastante. E eu não entendo esse perfume, tá? Não dá para entender a proposta com a pirâmide e o cheiro, tá bom? Pessoal, eu quebrei um pouquinho, tá? O cronograma era para estar começando hoje, os The Spirit of Dubai, creio que eu vá começar na próxima semana. E Bruno, eu não esqueci de fazer o ranking, tá? Dos perfumes masculinos da Penhaligon's, que é uma coleção que eu completei, tá? Pode deixar que eu vou tentar postar ele na quarta-feira, tá bom? Pessoal, muito obrigado por essa resenha. Não esqueçam de voltar aqui nos comentários, hein? E até a próxima. Tchau, tchau.